No primeiro vídeo da série, apresentamos um procedimento de calibração em comprimento de onda utilizando o DS9 e uma planilha eletrônica. Em seguida, mostramos como utilizar a solução de tal calibração para ser aplicada a uma imagem bidimensional e ilustramos como os comprimentos de ondas poderiam ser lidos. Utilizaremos isso para verificar a relação de cor obtida pelo comprimento de onda e o padrão de composição de imagens em cores usando o sistema RGB. E assim poderemos explicar os conceitos de imagem cor verdadeira e imagem falsa cor. Note, por exemplo, que quando colocamos o ponteiro do mouse sobre uma linha espectral e lemos seu comprimento de onda no próprio DS9, é possível verificar sua equivalência na tabela de calibração. A diferença na leitura no DS9 em relação à tabela deixa clara a razão do uso da distribuição do fluxo nas linhas no espectro unidimensional. Para ilustrar ainda mais isso, podemos utilizar a região Projection para verificar a extração de parte de um dos espectros. Com o espectro calibrado, o espectro unidimensional também é apresentado com os valores em comprimento de onda. Fazendo zoom em um dos picos destacados, podemos verificar o valor do comprimento de onda com o calculado na tabela de calibração. Podemos notar que o valor lido no gráfico se aproxima mais do valor calculado na tabela de calibração. Outra coisa a se reparar é que se pode ver diretamente a associação entre a cor medida em termos de comprimento de onda e a simulada pelo padrão RGB. O comprimento de onda fornece uma relação unívoca com uma cor. É o que pode ser entendido como a verdadeira cor da luz a ela associada. Por outro lado, a cor RGB é o resultado de uma composição de 3 comprimentos de ondas distintos, mostrando 2 extremos e um tom intermediário. Deste modo, outras cores apenas são obtidas pela combinação das intensidades das 3 cores do padrão RGB. Podemos entender isso melhor utilizando a janela RGB, que permite controlar em qual canal de cor estamos trabalhando e quais cores estão sendo exibidas. Por padrão, esta janela é aberta com um canal vermelho ativo e podemos ver o seu efeito utilizando a região Projection traçada, mas estendida para toda a gama de cores do espectro de calibração. Perceba que o espectro mostrado no canal vermelho é relativamente diferente do espectro em tons de cinza. O primeiro contém informações apenas onde a tonalidade vermelha é usada para compor a cor observada, mesmo que ela não esteja no intervalo de tonalidades esperado. Isto é melhor visualizado desabilitando a exibição dos canais verde e azul. Note que fica mais fácil perceber a correlação entre o espectro bidimensional e o espectro unidimensional. O mesmo pode ser visto para os canais verde e azul. Basta habilitar o canal verde, desabilitar o vermelho e ativar a seleção do canal verde. Ou para o azul, desabilitar o canal verde, ativar o azul e mudar a seleção para o canal azul. Para enxergar a calibração em cada um dos canais, bastaria importar o mesmo arquivo WCS para cada canal. No entanto, mantendo selecionado o canal vermelho, pode-se ler a imagem bidimensional com calibração em toda a sua extensão. A seleção de canais funciona mesmo quando todos os canais estão exibidos. A vantagem de selecionar canais individuais é que alguns picos se tornam mais facilmente distintos em um canal do que em outro. Isso pode ser uma vantagem para auxiliar na calibração em comprimento de onda antes de aplicá-la ao espectro bidimensional. O exemplo do que foi feito com o espectro ilustra o conceito de composição de imagens em astrofísica utilizando o padrão RGB. Neste caso, quando elas simulam as cores que seriam visíveis por olhos normais, a chamamos de imagens em cor verdadeira. Um exemplo disso é esta imagem da nebulosa do Caranguejo. Ela não representa exatamente o que vemos ao colocarmos diretamente nossos olhos no telescópio, pois nossos olhos não acumulam a luz que incide nele como nesta imagem. Mas cada cor nela está aproximadamente associada a cores às quais nossos olhos são sensíveis. Por outro lado, quando associamos cores não relacionadas às frequências emitidas, especialmente por não serem visíveis, a chamamos de imagens falsa cor. Exemplo disso são as cores associadas para representar diferentes energias dos fótons registrados para a mesma nebulosa do Caranguejo no rádio, infravermelho, ultravioleta, nos raios X e nos raios gama. Isso extrapola como se pode exibir numa escala visível RGB algo associado ao conceito de cor, como o comprimento de onda,
nos extremos em que a radiação associada a elas não sensibilizaria nossos olhos.